Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ideologia, sobre a Guerra Fria e sobre os Estados Unidos na Guerra Fria. Bora lá? Uma das primeiras vezes em que se usou a palavra ideologia foi na França, em 1801. O termo nasceu com o objetivo de nomear uma área dos estudos humanos, a ciência das ideias. Ao longo dos tempos, o significado dessa expressão variou bastante e hoje não existe apenas uma interpretação sobre ele. No sentido que usada, a ideologia significa sistema de ideias e de crenças políticas, econômicas, culturais, mais ou menos coerentes. Esse sistema de ideias pode predominar em uma sociedade ou pode ser expressão de um grupo social ou mesmo de uma pessoa. Para entendermos melhor esse termo, vejamos algumas das principais características ideológicas do capitalismo e do comunismo. Propriedade privada. O sistema capitalista se baseia na propriedade privada dos meios de produção e circulação das riquezas, do trabalho assalariado e na liberdade de mercado. No capitalismo, as pessoas podem ser proprietárias de fazendas, indústrias, bancos. Esses são os meios de produção e circulação das riquezas. O Brasil é um país capitalista. Para a ideologia comunista, ao contrário, os meios de produção devem pertencer ao Estado e aos trabalhadores e os trabalhadores também recebem salários por seu trabalho, ou seja, não deve haver propriedade privada dos meios de produção e circulação das riquezas. Concepção de trabalho. No capitalismo, os donos dos meios de produção vendem suas mercadorias visando lucro para produzir essas mercadorias, porém, eles dependem dos trabalhadores que não têm a propriedade dos meios de produção e recebem um salário por seu trabalho, segundo a Marilena Chaey na sua obra O que é Ideologia. Foi nesse contexto que teve início a Guerra Fria, em 1947, quando o governo dos Estados Unidos denunciou a falta de liberdade na União Soviética e lançou uma agressiva política de combate ao comunismo. A Guerra Fria terminou em 1991, ano em que ocorreu a extinção da União Soviética. A expressão Guerra Fria foi criada para designar um tipo de conflito no qual os principais adversários, Estados Unidos e União Soviética, se hostilizavam, mas nunca chegam a um confronto militar direto. Isso não impedia, porém, que as duas superpotências estimulassem seus aliados em outras regiões do mundo a entrar em guerra. Cada superpotência procurava, dessa forma, afirmar seu controle sobre determinada região. Assim foram as guerras entre comunistas e capitalistas na Coreia, de 1950 e 1953, e no Vietnã, de 1959 e 1975, abordadas mais adiante na página 158. Além disso, a Guerra Fria também foi marcada pelo temor mundial de que ocorresse um conflito nuclear generalizado entre as duas superpotências. Tem a bomba RDS, que foi a primeira bomba nuclear soviética feita em 1949. Nuclear, esse termo refere-se aqui a bombas de altíssimo poder de destruição. A bomba atômica lançada pelos norte-americanos sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, é um dos tipos de bomba nuclear. Então tem uma imagem aqui, em sua opinião, qual que é o significado dela? Vamos descrever essa imagem. O iceberg vermelho, história em quadrinhos de 1960, que alertava os Estados Unidos sobre os perigos do comunismo, a propaganda comum durante a Guerra Fria, a propaganda anticomunista nos Estados Unidos. Então o significado dela é isso, o anticomunismo. Quem é um homem sentado sobre o barco? É o tio Sam, símbolo dos Estados Unidos. Por onde esse barco navega para colidir com o iceberg, que é a União Soviética. Em primeiro plano vemos o iceberg que mais parece um rochedo. Por que será que ele foi pintado de vermelho? A cor que simboliza o comunismo. E por que foram desenhados alguns monumentos de pedra sobre esse iceberg? São os países que foram dominados, controlados pela União Soviética. A Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Coreia do Norte, a Alemanha Oriental, a China. Há na ilustração algumas palavras em inglês, mas é provável que você consiga compreendê-las, pois são vocábulos simples como red e vermelho. Qual será o significado de tudo isso? É uma propaganda, como eu já disse, anticomunista. Trata-se da ilustração da capa de uma revista de história em quadrinhos publicada nos Estados Unidos em 1960. A data aparece no canto inferior direito da imagem. Seu título é The Red Iceberg, o iceberg vermelho, e a cena representada pode nos ajudar a entender algumas das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Então vamos analisar a imagem mais detalhadamente. Os icebergs são enormes blocos de gelo que se desprendem de geleiras e passam a flutuar no oceano. Uma vez no mar, apenas 10% do iceberg fica acima da superfície. Os 90% restantes permanecem ocultos sob as águas. Dessa forma, o iceberg engana quem o avista, pois parece muito menor do que realmente é.
Assim, ele se torna um perigo para os barcos, que podem ser destruídos ou se chocar com eles. Tendo em mente essas informações, repare que na parte superior do iceberg há uma foice e um martelo estilizados e pintados de preto, né? Como vimos, a foice e o martelo são os principais símbolos do comunismo. A cor vermelha também é uma importante referência à ideologia comunista no mundo e era a cor da bandeira da União Soviética. É possível concluir, portanto, que o autor usou o desenho do iceberg para simbolizar o comunismo. Em segundo plano, um pouco atrás do iceberg, vem um barco que transporta um homem alto, magro, sério, de barbicha e chapéu. Trata-se de Tio Sam, figura criada em torno de 1812 para personificar o governo dos Estados Unidos. Em geral, é representado com as cores da bandeira estadunidense, vermelha, branca e azul. Compare as cores da roupa do Tio Sam com as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? São as mesmas cores. Para que não haja dúvida sobre o que representa o barco, esse é o caso com a inscrição USA, né? United States of America, ou seja, Estados Unidos da América, a sigla, né? Considerando as duas partes da imagem, além do título e da data da publicação, podemos deduzir que a capa da revista representa os Estados Unidos, que é o capitalismo, e a União Soviética representa o comunismo, o socialismo, no período da Guerra Fria. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses países nessa época, né? Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial fortalecidos. Sua economia havia crescido muito com o comércio praticado com os países envolvidos no conflito. Além disso, sua força bélica, coroada pelo domínio da tecnologia atômica, fez os Estados Unidos a nação mais poderosa do planeta. Entretanto, havia a União Soviética. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, o país era a única nação comunista do mundo. Ao final do conflito, a superpotência já estava protegida por um bloco de países no qual o comunismo foi implantado graças à ação do exército soviético. Eram todos os países do leste europeu, como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia, entre outros, né? A República Democrática Alemã, né? A Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Iugoslávia, a Bulgária, a Albânia. Então, são todos esses países do leste europeu sobre os quais desceu a cortina de ferro, né? Formando aí o bloco comunista. A Tchecoslováquia, nos anos 90, esse país foi dividido em dois, a República Tcheca e a Eslováquia, né? A Iugoslávia também vai ser dividida. Vários outros países, depois do fim da União Soviética, vão se separar. Alguns países do leste europeu estão representados na imagem por lápis de pedra com nomes como Hungria, Tchecoslováquia. Há dois nomes de países da Ásia, Coreia do Norte e China, que se tornaram comunistas mais tarde, né? Lápis é uma pedra tumular com a inscrição do nome do falecido. Então, esses países faleceram e viraram tudo União Soviética agora, né? Então, as lápides de pedra trazem nomes dos países que na época tinham governos comunistas ou foram dominados e controlados pela União Soviética. Além de estar presente nos países do leste europeu, as ideias do comunismo vinham se espalhando por diversas nações da Ásia e da África que na época ampliavam suas lutas contra o neocolonialismo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Até a próxima.